A reforma trabalhista, provocou polêmica em relação às gestantes. A nova lei permite que elas trabalhem em locais considerados insalubres, uma preocupação a mais para as grávidas. A reforma trabalhista, já sancionada pelo presidente Michel Temer, entra em vigor em novembro. Ela vai mexer com várias categorias, inclusive as grávidas e as lactantes, aquelas que estão amamentando. Alguns pontos permanecem, como a estabilidade de 5 meses após o parto e a licença maternidade, de 120 ou 180 dias para os casos do projeto Empresas Cidadãs. Mas o ponto mais polêmico é o que trata do trabalho em locais considerados insalubres. Pelas atuais regras da CLT, ele é proibido, tanto para as grávidas quanto para as lactantes. Pela nova lei, as mães que estão amamentando vão poder ficar expostas a qualquer grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo. Barulho, calor, frio, produtos químicos, radiação, hospitais são alguns exemplos, a menos que haja um pedido médico. Para as grávidas, segue proibido apenas o ambiente com insalubridade máxima, a não ser que o afastamento seja determinado por um médico. A polêmica em si, ela advém do risco à saúde, né? E aí nós temos uma responsabilidade muito grande que é atribuída aos médicos de segurança do trabalho, até aos técnicos de segurança do trabalho, que vão diretamente estar vinculados a isso. Então, imagine a situação, por exemplo, da empresa, da qual essa empresa faz um laudo, né, e o técnico de segurança do trabalho atesta que essa insalubridade é em grau mínimo. E aí o médico, né, de segurança do trabalho libere a gestante para trabalhar, mas, na verdade, era em grau máximo, ou seja, houve um erro do laudo do técnico. Ou, então, o médico, né, que vem dar um atestado, sendo que ele não averigou, ou não, por não ter o conhecimento total da área de segurança do trabalho, não averigou adequadamente as condições e liberou, e depois se isso fizer mal à mãe, né, ou ao filho que há de vir, isso trará responsabilização civil, certamente. Atualmente, não há prazo para mulheres demitidas comunicarem um empregador sobre a gravidez. A reforma trabalhista diz que o aviso tem que ser feito em até 30 dias. Hoje, a CLT prevê o intervalo para a amamentação até o bebê completar 6 meses. São 30 minutos 2 vezes ao dia. Com a reforma, período e horário deverão ser negociados com o patrão. Negociado por se entender de que é melhor se ter, diante de um contexto específico, a adaptação à necessidade da mãe e do bebê. Tem bebês que mamam e ficam 2, 3 horas, e outros que precisam quase que de hora em hora. Isso tem que ser adaptado à necessidade do bebê, sob pena da mulher ter que se afastar, sem prejuízo de sua remuneração, do seu trabalho, porque o melhor interesse é o bebê. A Elisângela é professora de educação física nas redes municipal e estadual. Na primeira gestação, trabalhou até o fim da gravidez. Os 2 últimos meses foram os mais difíceis. Barriga enrijecida, né? Muita dificuldade de falar com os alunos, até pela respiração que já vai ficando difícil. A gente já não tem o mesmo fôlego, está muito acima do peso normalmente, né? Então, eu sentia o cansaço total na barriga. Com o segundo parto previsto para fevereiro, ela se preocupa com o que vem pela frente e lamenta o que vai acontecer com as grávidas com a reforma, mesmo o trabalho dela não sendo insalubre. Isso poderia ter sido discutido, né? Não só imposto, porque o complicado é isso. A mãe sente, a mãe percebe como está sendo difícil. E agora, então, as mães que têm empregos insalubres e que vão se manter trabalhando e ainda sabendo que pode causar algum problema para o seu bebê. Então, além do cansaço físico, ainda tem o emocional, o psicológico, todas as preocupações que gestante já tem, né? Então, imagina com os medos ainda da profissão, né? Para esse advogado, é um dos pontos que ainda podem ser alterados até novembro.
por uma medida provisória, por exemplo. Uma pré-negociação no Congresso para que isso possa ser objeto de alguma alteração. Não sabemos exatamente qual, né? Se é retornar a proibição do trabalho insalubre para as gestantes ou se é fazer algum outro tipo de reserva, de proteção à maternidade e o bebê.